Amém, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Eu coloco essa papelada aqui, mas raramente eu consigo seguir, viu? Vou ver se eu consigo caminhar com vocês aqui, porque eu preparei uma palavra para mim. Eu pensei assim, melhor coisa para o pregador é pregar para ele. Aí depois a gente prega para o povo, né? Aquilo que a gente tentou viver. Só que a gente nem conseguiu viver ainda tudo aquilo que talvez a gente até deseja viver com o Senhor. Mas essa ministração foi para o meu coração. E começou assistindo um vídeo no YouTube, lá do David Leonardo. Você pode assistir, que é muito boa a palavra dele, e o menino é bom. É, na verdade, um stand-up gospel, né? Mas ministra de uma maneira muito interessante a palavra de Deus. E no final ele faz um apelo e parece que a turma não entende muito bem o apelo. Ele ficou chocado com tudo aquilo que ele produziu na mente daqueles irmãos e pessoas que estavam ali. Mas eu fiquei pensando, e toda informação que nos chega, e tudo aquilo que você pode observar e pensar, né? Você olha para a planta, o que ela pode falar de mim? Ou a respeito de mim? Ou sobre mim? Ou a respeito de quem? E sobre quem? O que ela pode me revelar? Né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando você olha para o céu, você pode pensar várias coisas, né? Pensar no horóscopo, o que vai falar hoje o horóscopo para mim, não é verdade? Mas você pode pensar, tu criaste todas essas coisas, tu me formaste no ventre materno, quando eu era ainda de maneira, sem nenhuma forma, mas tu já me conhecias. Então você pode pensar em Deus em todo tempo. Então como não pensar em Deus, em Jesus, no Evangelho, na sua palavra, no que Ele quer para mim e no que eu quero também em relação a Ele, a partir do momento que eu o conheço. Então essa mensagem falou assim, essa mensagem é muito boa, mas ela precisa terminar. Nós nos empolgamos, nós nos emocionamos quando falamos que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Amém, é um momento extremamente lindo da nossa vida quando encontramos Jesus. Mas a partir do momento que encontramos Jesus, queremos ter um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, às vezes, Jesus vai falar para você, no mundo tereis aflições. Aí você fala, Jesus, aí, vamos pensar em outra mensagem, que essa ideia já não foi muito boa, né? Aí alguns discípulos ouvindo Jesus e muitos ouvindo, e dura essa palavra. Aí, meteram o pé, e vocês? Não, nós vamos ficar aqui, porque só tu tens palavras de vida eterna. Eles não estavam vendo o momento, mas estavam vendo o final. Então isso é muito importante a gente entender quando nós fazemos uma aliança com o Senhor. E aqui, continuando a mensagem do meu irmão, abra sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus. Eu quero fazer nós pensarmos em 3 fases do apóstolo Pedro, né? A fase da empolgação, a fase do conhecimento, a fase de ver o sobrenatural, a fase de ver o que Jesus pode fazer, a sua esperança naquele que ele via como sendo o libertador, o Messias, o escolhido, aquele que chegou, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de verdade, cheio de graça, o melhor conhecimento e a melhor pessoa para nós estarmos naquele tempo em que Jesus estava aqui. Me perguntaram isso uma vez, viu, presbítero, pastor Abraão? Aonde você gostaria de estar na história? Se você pudesse voltar. Ele falou que, e era um espírita, né? E eu imagino também que ele pensou a mesma coisa. Eu queria estar lá, no momento que Jesus estava aqui, na terra. E eu não poderia responder diferente. Você respondeu a mesma coisa, todo mundo responde. Eu sabia que você respondeu isso, porque é pastor, você ia querer estar lá, né? Muita gente vai em Israel para quê? Caramba, rapaz, Jesus pisou aqui, Jesus andou aqui, Jesus viveu aqui, Jesus fez milagre aqui, Jesus curou aqui.
Jesus abençoou as pessoas aqui. Quem não queria estar lá? Pedro vivia uma grande expectativa, né? E aqui é o chamado de Pedro. No capítulo 4, são tantos textos que se eu me perder aqui nos papéis e na anotação, você só dá um timezinho que eu vou chegar lá. Então, Mateus capítulo 4, foi o último versículo que eu coloquei aqui no meu esboço, se eu posso chamar isso aqui de esboço ou de um monte de rabisco, né? Mateus capítulo 4, 18 a 20, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, eu os farei pescadores de gente, de almas, de homens, né? Dependendo do que está aí na sua Bíblia. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Difícil entender. O outro texto lá de Lucas fala que Jesus faz alguns milagres ali e tal, de peixe, né? Mas ele vai e segue Jesus. Muitas vezes, quando nós fazemos um apelo, que nós podemos pregar de uma maneira muito emotiva e muito convincente, né? De uma maneira até, não digo não tão apologética, mas mais emocional, mais emotivo, você fala: camarada, eu quero seguir Jesus, porque esse camarada é demais. E Pedro segue Jesus, e nessa caminhada de Pedro vê muita coisa acontecendo. Vê milagre, multiplicação de pães e peixes, vê gente ser curada, vê cego andando, vê ressurreição. Fala: rapaz, eu estou com o cara, ele é o Salvador. Talvez não tão no sentido que a gente entenda Salvador, né? Das nossas almas, dos nossos mazelas, do nosso pecado, que vai pagar o preço lá na cruz. Talvez o grande Salvador de Israel, vai nos libertar de Roma, vai nos deixar livre. Deve ser tipo um Sansão da vida, né? Deve ser tipo um Samuel arrebentando 450 profetas de Baal. Vai fazer fogo cair do céu. Esse é o cara. Quem não quer seguir esse cara? Eu vou seguir esse cara. É a empolgação. É aquele que me libertou, me tirou da morte. E eu vou seguir Jesus. É ruim que eu não vou seguir. A coisa vai acontecer, apesar de uma entrada ridícula, né? Em cima de uma mula, 0 quilômetros. Entra em Jerusalém e esse é o rei dos judeus? Entrou num manga larga, num cavalo lá, né? Um cavalo daqueles egípcios, né? Opa, um cavalo lá daqueles soldados romanos, de um rei de... Não, entrou numa mula. Mas tudo bem, não vamos perder a esperança, né? Ele é o grande libertador. E até então a Roma estava preocupada com essa, né, essa popularidade, essa fama de Jesus, ainda mais chamado de rei, apesar de uma maneira um tanto ridícula de entrar. Mas rapaz, esse cara está levantando um povo. Esse é aquele político que se faz de pobrezinho coitado, né? Para todo mundo votar nele e tal, vem na igreja e faz campanha, fica lá na porta: oh, vota em mim, porque eu vou resgatar, vou restaurar a nação. Tudo papo furado, isso não vai acontecer. Mas Pedro tinha grandes expectativas, vivia uma emoção forte, vendo Jesus fazer tudo isso, né? Eu também ia estar nessa, ia estar a todo vapor. E Pedro fala: se tu for, eu vou até a morte contigo. Já comigo, é ruim. Jesus olha para ele e fala: ó, tu vai me negar. Só um minutinho. Então, Lucas capítulo 22, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos.
Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E lasqueira, o negócio pegou, hein? Acho que Pedro estava se garantindo em Jesus, né? Esse Jesus aí, rapaz, né? É igual tá do lado do camarada forte, né? O outro vem me encarar, fala: é ruim, bate que eu quero ver. Aí o forte vai embora, fala: não aguenta aí que não é bem assim não. Não é bem assim não, calma. Não, deixa para depois, a gente conversa depois, né? Pegar aqueles 2 militares ali fortes, eu tô lá fora, eu falei: é ruim. Quem é que vai me encarar aí? Segura a peteca, né? Senhor, deixa comigo. Para onde tu for, eu vou. Pedro era invocado, rapaz, arrancou a orelha de Malco. O cara andava de espada, rapaz, na bainha. Porte de arma. Ele tinha porte de arma, tinha uma espadinha lá boa, e era ruim de acertar a cabeça dos outros, porque ele errou, né? Ou o cara tirou, mas arrancou um pedaço da orelha dele. Não sei se arrancou tudo, se arrancou um pedaço, a orelha pendurou. Jesus: Pedro, segura a peteca, Pedro. Então ele era um cara, né? Ele fala: Senhor, eu vou para onde tu for para a prisão eu vou, se for para a morte eu vou também. Pedrão estava falando: esse Jesus aí, amigo, estou com ele, é ruim. Não sei se foi com essa intenção, se ele se garantiu em Jesus, se toda aquela esperança, expectativa estava borbulhando dentro dele, a alma dele estava vibrando, porque ele via o mestre, o cara. Então essa fase é a melhor fase que a gente tem, né? A gente chega e fala: rapaz, vou arrebentar a boca do balão, né? É a melhor fase da vida cristã. É a fase que a gente vê o sobrenatural, a gente vê acontecer. Eu falo que a mensagem foi para mim, tá, gente? Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. Eu quero ver o sobrenatural. Rapaz, que coisa maravilhosa. Esse é o Jesus que eu estou buscando. Esse é o camarada que eu quero seguir. Para onde tu for, eu vou. Mas aí vem a fase da decepção. Essa é uma fase em que a gente às vezes olha para trás e fala: onde que eu esqueci de seguir Jesus? Puxa vida, parece que eu estou sozinho. Parece que eu perdi o chão. Parece que agora, cadê o meu super-herói? Não é verdade? Cadê ele? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, se não já está aberto. Abre de novo no mesmo texto, para a gente continuar. Então, versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Opa, já não estou caminhando do ladinho mais não. Jesus está lá, eu falei que eu ia com ele, que eu estava com ele, que eu ia para a prisão, que eu ia para a morte, e agora, meu amigo, pegou para o meu lado. Rapaz, o negócio está feio para o lado dele, hein? Ih, lascou. Ele só de longe seguindo Jesus. Quantos querem seguir Jesus de longe? Seguir de perto é muito bom, quando está tudo legal. Mas quando a coisa pega, aí eu falo: opa, vai, Jesus, vai que eu vou ficar de longe. Por quê? É uma situação de fragilidade, de decepção. Parece que, cadê aquilo tudo que eu estava esperando, gente? Foi embora. Cadê a esperança de Israel? Cadê o libertador? Cadê o salvador? Cadê o meu herói? Está preso? Não, ele vai se livrar de lá. Eu acho que ele ficava esperando isso. Não, vai dar um jeito. Vai dar um jeito sim. Porque quando os soldados foram lá, ele falou: eu sou, eles caíram. Ele tem um poder sobrenatural. Eu vi isso acontecer. Mas agora ele está como uma ovelha para o matadouro. Agora ele está preso. Puxa vida, cadê o Jesus que eu tanto tinha
minha esperança nele. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Isso aqui é tremendo, né? Às vezes pode pensar assim: quantas maneiras tem de olhar para uma pessoa, né? Você pode olhar com olhos de ira, olhos de inveja, olhos de amor, olhos de paixão, olhos de misericórdia, olhos de perdão. Nós olhamos de várias formas e de várias maneiras, e dependendo daquilo que está no nosso coração, pode ser um olhar muito ruim ou um olhar muito bom. Pedro, te lembras? Mas eu continuo te amando, Pedro. E eu sei que é uma fase da vida. A gente tem que entender aqui que nós ainda não entramos na dispensação do derramamento do Espírito Santo. E às vezes nós nos juntamos a Jesus porque temos necessidades na alma. E nos associamos a Ele porque nós nos simpatizamos, nos assemelhamos em algumas coisas e queremos, ou então, ver as benesses, queremos ver pão multiplicado, peixe multiplicado, queremos ver cura. Eu vou andar por aqui, porque aqui é bom pra caramba. O louvor é bom, a igreja é boa, tudo é bom, eu vou ficar aqui, ué. Mas ainda não tivemos uma experiência sobrenatural. E a salvação é uma experiência sobrenatural. Mas Pedro está vendo uma dispensação de emoção, de motivação, tudo na alma. É o nosso psique pensando: eu vou seguir ele. Pensando assim, analisando. Mas ele via o sobrenatural e vivia aquilo ali, não ele, mas ele vivia a experiência que Jesus passava para ele. E nesse momento ele abre mão de tudo isso, que ele fala: não, calma aí, deixa eu parar para pensar, né? Mas Jesus olha para ele e fala: calma, Pedro, que a história não acabou, não é verdade? A história não termina aí. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É a hora que você fala: será que o que eu falei para Jesus era verdade na minha alma? Será que eu realmente o amava? Tu me amas, Pedro? Eu gosto do Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu gosto. Nossa, maneiro pra caramba. Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro, ágape? Não, ágape não, é filhos, Senhor. Então, era alma e espírito. Bom, tudo bem, vamos esquecer o negócio de dicotomia, né? Mas vamos lá, era algo mais profundo e algo menos profundo. É algo mais na periferia do que dentro, realmente, para a gente entender melhor. Então, Pedro falou para ele: eu te amo. Não, calma, Pedro, calma. Antes que o galo cante, você vai entender o que eu estou falando. E quando Jesus olha para ele, eu acho que toda aquela informação entra para o dentro de Pedro e faz um reboliço. Ele fala: oh meu Deus, eu falhei. Às vezes acontece com a gente isso aí. A gente só vai nessa empolgação, mas quando acontece alguma coisa, você fala: caramba, eu não amo Jesus do jeito que eu pensava que amava. Será que eu amava realmente? Então, eu acho que essa aqui é a fase da decepção. A fase que Pedro fala: caramba, cadê aquele libertador? Cadê a promessa? Tudo que eu aprendi lá com os profetas, porque ele era judeu, né? Tudo que eu aprendi, aqueles camaradas lá, rapaz, Samuel, Elias, Sansão, Davi,
ai caramba, aqueles reis, aqueles caras e tal. Eu pensava que ele era, bom, a gente fala, é o rei, deve ser ele. E tudo cai por terra. Decepção total. Ainda bem que ele não fez igual Judas, né? Vou me matar. Vou pular do penhasco, vou me enforcar, vou pedir para a turma me tacar pedra. Mas não. E a história não termina aí. É aí que eu quero falar. Aonde nós queremos chegar? Ou em qual fase da nossa vida cristã de relacionamento com Deus eu quero chegar? Porque depois Pedro tem outras experiências. Ele não só vê o sobrenatural, mas ele participa do sobrenatural. Ele passa a não ser apenas um discípulo passivo, mas um discípulo ativo na obra de Deus. Ele passa a participar de coisas extraordinárias na sua vida. Eu falo que essa é a fase de viver a verdadeira vida cristã, aonde você é o agente, porque Deus quer fazer isso conosco, quer fazer isso com a igreja. Não quer que nós o sigamos de longe, não quer que nós muitas vezes pensamos, Jesus volta mais não. Quantos anos já se passaram? Vai tudo ficar por aqui mesmo, né? A gente às vezes pensa que a nossa vida cristã, ela entra num marasmo, né? Daqui a pouco eu estou seguindo Jesus lá de Angra, bem longe, na beira da praia. Vou curtir isso aqui que é melhor. Para que ficar, né, me apurrinhando? Para que eu ficar lutando? Nada disso. Acho que Jesus me abandonou. Mas Jesus começa a viver algo sobrenatural. Começa aqui quando Jesus, ele ressurge. E aqui, em Marcos capítulo 16, é um texto muito interessante, que o ápice, ou não posso talvez chamar de ápice, mas assim a autenticação, a validação de que esse sangue foi apresentado àquele que cobra de nós a morte, porque nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e Deus falou, certamente, se tu falhar, se tu errar, se tu pecar, morrerás. E a exigência para pagar esse preço é o sangue, mas tinha que ser sangue de homem, sem defeito, sem mácula. E esse homem é Jesus, e só Ele pode apresentar esse sangue diante de Deus, o justo juiz de toda a terra. E como alguém pode apresentá-lo se de lá não veio? Então a ressurreição autentica, ratifica de que este verdadeiramente é o Filho de Deus, porque ele ressurgiu. Outros falavam que era Messias, tá? Naquela época a turma gostava de, eu sou Messias também e tal, pai, então vamos seguir. Mas esse verdadeiramente é o Filho de Deus, e ele ressurge. Marcos capítulo 16 diz assim, versículo 7, o varão lá, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele disse. Mandar um recadinho para vocês. Eles vão lá, fala para os discípulos que estão todo mundo com medo, escondidinho lá, quietinho, para ninguém, todo mundo, imagina, o grande herói está morto, está lá o homem está lá, gente, foi embora, amigo. Aí pronto, né, para completar a decepção, está morto. Imagina Pedro, fala assim, vamos lá, eu sei o que Pedro fez, né, mas manda um recado lá, fala para os discípulos e a Pedro
Então, quando Jesus fixa os olhos em Pedro, fica pensando, depois mandar um recado para ele, que eu não esqueci dele, não. Porque ele é um chamado para mim, né? Ele é um escolhido para mim. Já pensou se alguém fala assim, ó, Pedro, é o seguinte, tinha um camarada lá, rapaz, o camarada acho que era de poder, hein? Como a turma fala, varão de fogo. Mandou dar um recado, mas falou a você também. Eu imagino para falar, não, repete para mim. Repete essa mensagem aí. Está no WhatsApp, está onde? Está na rede social. Ele falou, ó, vai falar para os discípulos e a você. Falar, não, sério. Eu quero ouvir de novo. Eu acho que ele deve ter pedido para repetir umas 3 vezes, né? Na minha cabeça, assim, né? Ele falou, não, confirma aí. Por quê? Porque como foi importante essa palavra. Vai lá, fala que eu ressurgi. Fala lá, e ao pastor Abraão, e ao presbítero Márcio, e ao pastor Agostinho, e a cada um de vocês, que eu ressurgi, que ele ressurgiu, que ele não está aqui. E aí começa a mente de Pedro a mudar as suas esperanças e as suas expectativas. Essa eu creio que é a fase da reconstrução, né, da vida e do ministério de Pedro, né? Ele estava ao lado de Jesus. Aí lá em João, capítulo 21, para a gente estar terminando essa mensagem, agora é que a coisa fica boa para os discípulos de Jesus. Agora é que nós que somos seus servos e seus filhos, pensamos, Senhor, não deu uma palavra dessa para mim, não. Eu falo uma coisa para vocês, irmão. Pregar o evangelho no Brasil é bom para caramba. A gente aqui não é perseguido. Talvez a gente, num país islâmico, a nossa vida vai estar em risco. Talvez em um outro país mais radical, mais em risco ainda. Então aqui, quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não traz tantos problemas, né? E a gente, aqui é tranquilão, né? Eu lá assistindo a mensagem, eu falei, rapaz, todo mundo empolgado, chorando, uhul, e tal. Eu falei, ih, rapaz. Mas quando Jesus chega e dá uma palavra dessa, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero ouvir falar. E eu preciso ter essa experiência. Então, da mesma forma que Pedro negou, Pedro afirmou. A partir do versículo 15. João capítulo 21. Depois de terem comido, isso aqui já ressurreto, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Eu falei, rapaz, o que é mais difícil? Morrer por causa de Jesus ou apacentar os cordeiros? Eu falei, o que deve ser mais difícil para um obreiro, né? Aí Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Eu falei, essas ovelhas aqui devem ser bem difíceis. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu falei, ai Senhor, será que eu sou uma dessas ovelhas? Em verdade lhe digo, que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim,
Jesus lhe acrescentou: siga-me. Amados, parece que o difícil aqui é apacentar a ovelha, né? Mas Pedro foi até a morte. Uns até, uns dizem que foi crucificado de cabeça para baixo e tal, mas ele fala que não é digno de morrer como o Senhor dele. Mas a que ponto nós queremos ir com Jesus? Até que ponto, ou até que fase da vida nós queremos andar com Jesus? A ponto de ir até a morte? Mas Pedro viveu algo tremendo. Pedro não só vê o sobrenatural, mas vive o sobrenatural. Atos capítulo 8, Pedro é cheio do Espírito Santo. Prega e 3.000 são batizados. Pedro começa a encarar as autoridades daquela época, com ousadia, com poder. E ainda fala assim: camarada, esse camarada que está pregando aí, é aquele pescadorzinho, que não tem muita cultura, que não fez faculdade nenhuma, o cara não é letrado, o cara é esse aí, com essa ousadia. Eu falei: esse aí é o Pedro, é esse mesmo, é o Pedro. Rapaz, não acredito, o cara prega e as pessoas são compungidas pelo Espírito Santo e se quedam diante do poder de Deus. É esse Pedro. Aí vem lá, quase 3.000 batizados. Pedro, lá em Atos 3:6, a cura do coxo em Jerusalém. Prata e ouro não tem não, nem peixe, que eu parei de pescar, mas levanta e anda. Pedro começa a viver o sobrenatural. E aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Onde tu for, eu vou. O que é que Jesus falou? Siga-me. Siga-me. Não é seguir nas redes sociais, isso é fácil pra caramba. Seguir Jesus nos seus passos, ao ponto de sermos levados até a cruz. Eu não quero. Estou falando verdade. Tu acha que eu quero sofrer? Eu não quero. Se você fizer essa proposta aqui no Brasil, eu falei: quem quer morrer por Jesus? Eu falei: opa, calma aí. Mas uma coisa é diferente da outra. Deixa eu explicar para você. Eu não quero viver no evangelho de que, olha, tudo na minha vida vai dar certo. Tudo vai dar certo. Olha, todas as benesses desse mundo vão estar à nossa disposição. Tudo que você desejar, Jesus vai lhe conceder. Você vai morar na melhor casa, você vai ter o melhor carro, você vai ter muito dinheiro, você vai ter saúde, você não vai ter problema. Só que quando acontece qualquer revés na vida, opa, rapaz, não é esse evangelho que eu estava querendo para mim, não, gente. O negócio está difícil demais, é uma luta. Mas quando eu me preparo para que isso possa acontecer, você fala: calma aí. Eu falo assim: eu não quero morrer. Mas se um dia, pastor, digamos, uma hipótese, nós estamos aqui, entra 2 ali com a metralhadora, mais um aqui, e fala assim: vem cá, quem ama Jesus aí? Vamos sentar o dedo aqui agora. Não ri não, Lenice, você fica rindo, né? É porque você já está, né? Você fala: se eu levar agora é lucro, né? Mas tem gente nova aqui, Lenice. Eu também, pastor Abraão aqui, nós já estamos eu passei de 60, falei: tudo que vier é lucro, manda a bala que eu vou. E o cara que é novinho: não, meu netinho aqui não, aquele ali não, tem 20 anos, tem muito que viver. Ela fala: bom, já estou preparado. A diferença é essa, é aquilo que nós formamos na nossa alma e no nosso espírito. Eu estou pronto a sofrer por Jesus, mas se vier, vou ficar com medo, tentar negociar, mas se não der, eu vou abrir mão de uma eternidade com Deus. Infelizmente, o evangelho de hoje, que é mais pregado, é que só tem coisa boa, e quando vem coisa ruim, para onde eu vou? Mas Pedro viveu coisas que nós queremos viver. Eu falei: Jesus, olha, esse Jesus aqui maravilhoso, Salvador, eu me amarro, é muito legal, porque eu estava perdido e fui encontrado. Eu sou aquela ovelha que estava desgarrada, o Senhor me encontrou, o Senhor me ama, o Senhor me cura, o Senhor me liberta, o Senhor me livrou da morte agora há pouco tempo.
Ah, que coisa maravilhosa! E quando não livrar? Aí lascou de verde, amarelo, azul e branco, né? As cores da nossa bandeira, cheia de estrelinha. Gente, nós temos que viver como se fôssemos morrer por Jesus. O que nós não podemos pensar é que sempre vai ser um mar de rosas. Pode não ser. Pode vir as dificuldades, pode vir os problemas. A porta é estreita. Aproveita, assiste a mensagem do pastor Luciano Subirá, né? Calculando o custo. Assiste uma e depois assiste a outra. Aí você completa a mensagem. Não fique só com a mensagem incompleta na sua mente. Porque você pode o quê? Olhar Jesus de longe. É ruim, só problema, né? Aí até ele fala, Pedro só trazia problema. Eu falei, imagina o Pedro olhando para Jesus. Rapaz, o que eu fui arrumar? Falei que eu ia com ele para a morte. Mas só que Pedro começa a ter uma outra experiência. Essa é a experiência que nós devemos ter. Senhor, eu preciso viver o sobrenatural. Eu não quero ver, mas eu quero viver. E foi isso que Jesus falou para mim. Falou, você precisa viver o sobrenatural. A gente até ora, alguém é curado, mas existem mais coisas. Porque ele falou assim, olha, esses sinais seguirão aos que creem. Expulsarão demônios, tocarão enfermos e serão curados. Não, calma, isso foi para aquela época. Foi para o início do Evangelho. Foi para poder ser divulgado. Não. Senão, que palavra é essa que o céu vai passar, a terra vai passar e as palavras não vão passar? Então pega aqui, vira a Bíblia e vamos só em Apocalipse. A palavra é viva, é real, é a palavra de Deus. Nós precisamos viver isso. Então Pedro cura, Pedro ressuscita Dorcas, né? Aqui eu fui levantando aqui alguns momentos da vida de Pedro, né? Com Cristo. Onde está no esboço? Está por aqui. Ah, sim. Aí, ó, Pedro é libertado do cárcere milagrosamente, algo sobrenatural. Pedro é usado para ressuscitar Dorcas. Eu falei, gente, aquele Pedro, ele começa a ter a sua experiência pessoal e sobrenatural. Igreja, nós não fomos chamados para ver Jesus de longe, só para ver ele fazer as coisas, mas nós somos chamados para participar do sobrenatural de Deus aqui na terra. Você é igreja. Ide, portanto, pregar o Evangelho. Ah, não, isso aí foi para aquela época, os discípulos, para aquela igreja, para aquele momento. Não, é para nós. É porque quando a gente prega o Evangelho na sua totalidade, às vezes não agrada, porque, mas o Senhor quer que eu morra por ele? Eu falei, a proposta é essa mesmo. Não, mas é para ser salvo? Não é para ser salvo. Tu me amas? Tu me ama mesmo? Me ama. Então, a proposta é, tu me amas? Você está aqui por quê? Né? Ah, não, eu estou aqui porque lá no mundão eu nunca tive um lugar de destaque, na igreja eu tenho, né? Eu sempre toquei umas músicas, nunca fui muito bem aceito lá nos barzinhos, mas aqui na igreja eu sou o cara da viola aí, que a turma se amarra na minha. Ah, rapaz, eu tinha vontade de ser um gerente, usar paletó e gravata, fui para a igreja, tive oportunidade de usar paletó. A igreja não é um lugar de oportunidade que você não teve no mundo, você quer ter aqui. A igreja não é um lugar só para você ouvir os melhores louvores da terra e ver os anjos rodando. Ai, que coisa mais linda. Eita, estou até tonto, tanto anjo rodando, né? A igreja não é para você, caramba, que muito maneiro, eu quero estar lá. A igreja é lugar de falar assim, eis-me aqui, Senhor, tu me comprou, eu sei que foi tremendo essa compra, foi um preço alto, mas eu te amo. A igreja é uma relação. É uma relação com o Senhor Jesus. Individual, pessoal e coletiva. Porque Ele fala, onde tiver 2 ou 3, ali eu estou. Eu falei, opa, então não é só aqui que Jesus está. Estarei convosco todos os dias.
Ele vai estar comigo todo dia, aonde quer que eu esteja. Amém? Aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo só gosta dessa parte. Eu vou poder comprar um carro, comprar uma casa, comprar um terreno lá na beira da praia, comprar um iate, comprar um barco, uma viagem de helicóptero lá pelo Rio de Janeiro, ali olhando o Cristo Redentor e tal. Não, calma. Eu aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito, aprendi a ter dificuldade, aprendi também a abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Não são só as coisas boas. Leia o texto todo, mas o tempo todo Jesus está conosco. Siga-me. Jesus é o primeiro camarada que pede para a gente seguir, viu? Siga-me. Aí agora tem um monte de seguidor, aí você pode seguir todo mundo. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente mais ou menos, mas a melhor pessoa para você seguir é Jesus. Talvez você gaste mais tempo seguindo seus fãs, seus ídolos, seus programas de TV, suas séries, do que você seguir a Jesus. Com certeza, né? A gente é humano, a gente gosta de ídolo, a gente gosta de ícone, a gente gosta de pessoas palpáveis, a gente gosta de bezerro de ouro. Mas Jesus fala: Pedro, siga-me. Nós precisamos aprender que a igreja tem alguém que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Rei da Glória, que Ele quer que nós o sigamos. Amém? Fique de pé. Quantos de vocês, como eu, fui impactado com essa mensagem? Porque eu fui impactado. Eu creio que foi o Espírito Santo que falou: Agostinho, essa mensagem está incompleta. Do menino aí, ela está incompleta. Você viu que a turma gostou da mensagem? Quem não gosta, pastor, de boas mensagens? Né? Ai, que massageia a nossa alma. Mas quem não gosta de mensagem que fala assim: vende tudo que tem e segue-me. Ô, Senhor, aí deixa eu fazer a conta aqui, porque a minha poupança lá tá pocando, eu não, né? Essa mensagem, ó, foram embora. Dura a palavra, hein? E vocês, para onde vocês vão? Senhor, só Tu tens palavras, presta atenção, de vida eterna. Eu não olho para o agora, eu olho para o amanhã. Eu não olho para a estrada, porque a estrada é estreita, é esburacada, tem espinho, tem problema, tem dificuldade, tem pedra. Eu olho para o final da estrada. A gente não pode parar no meio do caminho. Amém? Se alguém foi impactado e quer falar assim: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Deixa eu ver se aquele relógio está certo. Ah, tá, verdade, está mesmo. Então, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, Tu me chamou para a Tua obra. Eu quero viver o sobrenatural. Eu falo que a mensagem foi para mim. Jesus é o Salvador, é o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor. Eu sou filho de Deus, mas eu também sou servo de Deus. Sou um servo de orelha furada, aquele servo que fala: eu quero Te servir, porque Tu és um bom Senhor. Você está disposto, Pedro, ir comigo para a cruz? Vem aqui, nós vamos estar orando juntos. Se você quer viver um sobrenatural de Deus na sua vida, eu quero, eu já estou aqui, né? Eu vou descer junto com vocês, porque o Evangelho não pode parar só naquilo que massageia a nossa alma, mas de falar assim: Senhor, eu preciso viver esse sobrenatural, eu preciso, Senhor, viver o extraordinário na minha vida, eu preciso, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, eu preciso viver, ó Deus, esse Evangelho na sua plenitude, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me use aqui na terra. Não somente eu quero ser um espectador, mas eu quero que o Senhor me use. Vem até aqui e nós vamos estar orando. Eu quero estar orando junto com vocês, porque eu também me incluo nessa mensagem. Então você fala assim: o pastor Agostinho já está voando igual um cometa. Mas eu preciso viver o sobrenatural, e que as dificuldades da vida, da caminhada, não impacte
o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar juntos. Dê as mãos. Vamos dar as mãos uns para os outros aí. Vamos? Vem para cá. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E nós precisamos sermos agentes, mesmo que o preço seja alto, não para salvação. Isso não é para salvação. A salvação não é por obras, é só pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não pagamos nada, nós só cremos. Mas quando eu amo Jesus, o reino de Deus é conquistado com força, com poder. Sabe por quê? Porque o reino de Deus somos nós. E a igreja é aquela que fica aguardando o Senhor, com a lamparina, colocando o óleo, o azeite. O Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. É o trabalho de deixar a lamparina acesa, não é verdade? Mas Ele vai voltar. E nós queremos nos encontrar fazendo a sua obra com poder. Pai, Tu és o nosso Pai Celestial. Tu és o Pai das luzes, onde não há variação ou sombra de mudança. Tu és o mesmo ontem, quando formaste o universo e a terra, e nos formaste aqui. Tu és o mesmo hoje, e Tu serás eternamente. E nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade aqui na terra. Queremos ser usados por Ti. Eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor. Usa-nos com poder. Queremos, ó Deus, viver o sobrenatural. Não só comer o melhor dessa terra, mas viver experiências contigo sobrenaturais. Para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja engrandecido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome na glória. Que Ele seja exaltado em nossa vida. Que quando olharem para nós Te vejam, Senhor. Queremos pregar o mais puro Evangelho. Não enganar ninguém, ó Deus. Que só são mar de flores. Mas a luta, mas a vitória. Porque nós vemos o final dessa história. Porque o sangue de Jesus nos comprou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós queremos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Usa-nos, ó Deus, com poder. Usa-nos com autoridade. Porque queremos Te seguir. Porque sabemos, ó Deus, que Te seguindo, não desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Apesar do caminho ser estreito, nós sabemos que o Senhor está conosco durante toda a nossa caminhada. E nós Te louvamos por isso, ó Deus. Porque Tu deixaste o Espírito Santo para nos encher, para nos dar poder, para poder fazer a Tua obra. É o que nós Te pedimos esta noite. Usa-nos no nome de Jesus. E nós Te agradecemos pela Tua palavra, que ela faça morada no nosso coração e que nós, ó Deus, em nenhum momento possamos Te seguir de longe, porque queremos Te seguir de perto. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.